Após está aí. Ah, também sou coordenador de inovação da Católica, tá, pessoal? Eu falei que eu esqueci alguma coisa? Eu sempre esqueço alguma coisa. Mas se alguém estiver procurando uma pós em inovação, né, sejam muito bem-vindos. Muito, muito, muito bem-vindos. Mas eu ando falando tão pouco porque esse ano com perdão da palavra, foi tão broxante o negócio da educação esse ano, né, de não saber se vai, se não vai, se vai ser EAD, não vai ser EAD, que eu nem estou falando. Ano que vem eu volto a falar com vontade da pós. Não que ela esteja ruim, não, mas deixar passar esse ano, né? Esse ano, para algumas coisas, esse ano foi uma tristeza, pessoal. Mas eu já falo para vocês, quem não está correndo atrás, né? Quem não está aproveitando esse ano para correr atrás também está perdendo um baita de um tempo. Mas vamos falar do que interessa. Eu vou começar falando de inovação, né? A gente veio aqui falar de inovação. Então, a primeira coisa para dizer para vocês, e isso é uma coisa que tirem da cabeça esse monte de abobrinha que as pessoas falam. Tem muita gente falando muita coisa sobre o que não sabe. Essa é a grande verdade, né? Então, as pessoas escrevem livros e livros sobre coisas óbvias que você lê e depois não entende nada e fala, mas que diabos foi isso que eu li, né? O ponto mais pacífico, né, sobre inovação é que a inovação é das coisas mais óbvias que existem na natureza, né? Inovar é uma natureza nossa. Gente, inovar faz parte do ser humano. O ser humano é, por natureza, inovador, né? Se olhem tudo em volta de vocês e pensa que nossos antepassados criaram tudo isso, né? E hoje a gente está com muita dificuldade em inovar. E a gente tem que falar sobre isso, e a gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que fazer curso sobre isso, sobre fazer uma coisa que é da natureza humana. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem com muito carinho, se guardarem só esse ponto, eu já vou estar feliz já. Que a inovação é uma coisa óbvia. A gente que complicou ela, né? A gente que fez da inovação, que é uma coisa tão óbvia e tão natural, uma dificuldade, um suplício, um martírio até para muitas pessoas. E a gente vai falar justamente disso hoje, né? Vai falar sobre a inovação e entender por que a gente complicou tanto a inovação, né? Não tem nenhum plano nefasto, não. É uma natureza do ser humano, é uma natureza de como as coisas aconteceram. Tanto que, né, a gente fala que a inovação é uma coisa tão importante, e a verdade é que foi feito um estudo pelo Gary Hamel e a empresa dele de consultoria, e 96% dos executivos consideram inovação indispensável para o sucesso. E vocês podem falar com quem vocês quiserem, né? Fala de inovação, todo mundo enche a boca, né? Enche a boca, bate no peito, fala a palavra de efeito, grita uhul, é aquela coisa maluca, né? Inovação é praticamente um afrodisíaco hoje em dia. Todo mundo fica maluco quando fala de inovação. Porém, só uma em cada 4 empresas obtém algum êxito de tentativa de inovação. É bem menos que isso, na verdade, gente. É bem menos que isso. Ou seja, de um lado a gente fala que inovação é indispensável, que inovação é extremamente importante, que inovação é tudo isso, só que na prática, menos de 1 em cada 4 pessoas realmente conseguem fazer alguma coisa em questão de inovação. E isso vale para tudo, tá? Vale para vocês, vale para a empresa, vale para o que vocês quiserem. Na verdade, vou dizer um número até mais terrível, né? Quando a gente fala menos de 23%, é que tiveram algum êxito em tentativas. Ou seja, que tiveram êxito em tentar. Nem estou dizendo de ter inovação, porque o resultado, a prática da inovação e obter inovação tem um índice de sucesso menor de 5%. Então, vocês já imaginam, né? A cada 20 vezes que você tenta uma inovação, você tem chance de ter um sucesso. Tanto que tem estudiosos que falam que você tem que errar pelo menos 9 vezes para ter a chance de um sucesso. E tá aí, ó. Aí você começa a ver, puxa, o negócio é tão bom, o negócio é tão importante, é tão gritante, porém não é tão simples assim, não é feito de forma tão natural assim. E aí a gente começa a se perguntar, né? Por que é tão difícil inovar a empresa? E aí algum pode perguntar, mas peraí, startup, isso aqui, em primeiro lugar, gente do céu,
Startup não é empresa, tá? Startup não é empresa, startup não é um tipo de empresa, startup é justamente uma metodologia ou uma forma que a gente tem para tentar levar a inovação para a empresa. Nós estamos tentando criar negócios e futuras empresas inovadoras, mas a gente é só uma startup, é só um projeto, né? É só uma tentativa de. Por isso que é dito, né? É tão dito que startup, a natureza da startup é errar, que é normal que uma startup erre, que faz parte do desenvolvimento da startup. Por quê? Porque startup é feita para você começar pelo menos 10 startups e dessas 10, talvez uma tenha sucesso. Agora, a empresa não pode fazer a mesma coisa, né? A empresa não tem essa flexibilidade. Por isso que a gente começa a ver. É muito difícil inovar empresas. É muito traumático inovar empresas. E o Kotler, né, um baita cara, né, o Kotler que para quem estudou administração sabe, que é o papa do marketing, aí vocês vão falar, ué, mas o que o papa do marketing está falando de inovação? Bom, o papa do marketing também hoje fala de inovação e o papa do marketing também hoje fala de planejamento estratégico. Por uma simples razão. Essas coisas todas se fundiram. Hoje, inovação, marketing e planejamento estratégico são uma disciplina só, multidisciplinar. Você não tem como separar uma coisa da outra. O marketing te dá o alvo, a estratégia te diz como chegar lá e a inovação é o que dá a derradeiro sucesso. E aí, o Kotler, nos estudos dele, chegou a 7 grandes barreiras para a inovação que ajudam a gente a entender a própria inovação e a dificuldade que é a inovação. Você vê que a gente estava falando agora, né? Inovação, né? Primeiro é o entendimento equivocado sobre o que é inovação. A maioria das pessoas não sabe. Se você pensar agora, né? Eu adoro quando a palestra é presencial, que a gente pode apurrinhar. Mas se tiver funcionando o áudio de vocês, pode gritar alguma coisa, tá? Sejam bem-vindos. Ô, Edu, tá funcionando o áudio deles? Edu? Eu tô falando sozinho. Oh, meu Deus. Opa, Alguém? não. Eles podem mandar pelo chat ali depois. Ah, tá bom, tá bom. Então, assim, ó, se quiserem interromper ou mandar alguma coisa, aqui eu não tô vendo nada, eu tô vendo só a minha apresentação aqui. Se quiserem mandar alguma coisa, manda pelo chat, né, que o Bernardo, ele captura, e aí ele chama aí. Bernardo, fica à vontade, cara. É Bernardo, né? Não, isso, aham, beleza, então. Pode deixar, Henrique. Qualquer coisa eu passo pra você aí, tá? Aí você que tiver Tá. alguma pergunta, alguma coisa. Fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa, tá? Então, aí você fala, ó, entendimento equivocado sobre o que é inovação. Né? As pessoas não sabem necessariamente o que é inovação. Talvez alguns de vocês não saibam também com clareza, né? Pensem para vocês mesmos. Se eu perguntar hoje, se eu perguntar agora, o que é inovação? Pensem numa resposta. O que é inovação? Pensem para vocês a resposta. Se quiser chutar uma resposta ali no chat, manda ver. Manda ver, eu não estou vendo o nome de ninguém mesmo. Se alguém escrever a resposta no chat, o Bernardo ele lê para a gente. Tá? A segunda, atribuir a responsabilidade da inovação a pessoas ou grupos errados. Né? De quem que é a responsabilidade? Né? As pessoas fazem errado. Confundir inovação com criatividade. Essa é catedrática. As pessoas misturam ser criativo com ser inovador. E a criatividade é uma parte da inovação, mas é só uma parte. E é a parte mais fácil, por incrível que pareça. Ser criativo é muito fácil. Não ter uma forma estruturada de desenvolver a inovação é outro grande problema. Né? A gente não tem uma estrutura, não tem um arcabouço para a inovação. Não ser capaz de medir ou controlar a inovação é difícil isso. Como é que você mede o que está dando certo ou dando errado? Você não sabe. Falta de coordenação, né? Afinal dos contos, como é que você faz a inovação acontecer? E a pior que é horrível, né? Que é a última, falta de foco no cliente. Né? Não é à toa que se vocês olharem as razões, né? As maiores razões pelas quais as startups morrem, tá lá, número 1, não tem necessidade de mercado. 57% das startups morrem, nem começam a existir porque não tem nenhuma necessidade de mercado. Tá lá, ó, número 7. Falta de foco no cliente. Fez para agradar a si mesmo, não para agradar o cliente. Aí não tem sobrevivência, né? E aí a gente começa a entender que tem um choque entre a natureza da inovação
e a realidade da empresa. A empresa e a inovação, elas têm um relacionamento de amor e ódio. Eu falo para vocês e falo tranquilamente, quem quiser discutir, fique muito à vontade, adoro discutir sobre isso. A empresa não gosta de inovar. A empresa não gosta de inovar, a empresa não quer inovar e a empresa não inova. Ponto. Né? Ponto pacífico. Né? Agora, a empresa adora inovação. É uma coisa doida, né? Só que a empresa não gosta de inovar, ela gosta de absorver inovação. E isso é uma coisa muito boa para a gente. Por isso que antigamente as pessoas ficavam com medo de ter uma ideia roubada, só que a empresa, na verdade, ela gosta de comprar coisa funcionando. Ideia por ideia, a empresa está cheia. Agora, gente para operacionalizar a ideia, isso já é mais difícil. Então, a empresa ela não vai roubar a sua ideia e fazer ela mesma. Ela vai olhar para a tua ideia e falar, tomara que ele faça para eu comprar ele. E ela vai comprar. Vai te comprar por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E para isso, e para uma inovação verdadeira, 2 milhões, 3 milhões é barato para uma empresa. Por contas que depois, se der tempo, a gente fala delas, mas eu posso passar para vocês perfeitamente, né? Se eu não passar, se eu esquecer, alguém quiser, é exatamente quanto que custa uma inovação para a empresa. E aí você pode facilmente calcular por quanto você pode vender a inovação de vocês. Mas claro, se ela for inovação de verdade. Vender criatividade, vender promessa, isso aí a empresa não quer. A empresa não liga para isso. E aí você começa a pensar, bom, então está começando a ficar esquisito esse negócio aí. E você se pergunta, né? Mas afinal, o que é inovação? Então, se alguém quiser arriscar, eu ia ficar bem feliz, tá? Escreve aí no chat, né? O que é inovação para você? Vou dar aí uns 10 segundos. Né? Deve ser o suficiente, mas escreve. Ia ficar bem feliz que alguém tentasse escrever o que é inovação. Sem medo de errar, tá? Porque empreendedor que tem medo de errar não é empreendedor, não. É funcionário. E aí? Bernardo, diz para mim que tem alguém escrevendo, vai? Tem gente escrevendo aqui. Opa! Vou ler uma das respostas aqui, só um instante. Peraí, deixa eu voltar aqui. Inovação é uma invenção de algum produto, serviço ou processo que ainda não existe. Inovação é incremental, é melhorar algo que já existe de forma que melhore o produto. Mas para ser inovação, tudo tem que ser aceito pelas pessoas. Uma inovação não é inovação se não for utilizada por alguém. Boa! Excelente! Muito bem dito. O que mais que tem por aí? Deixa eu dar uma conferida aqui. Acho que deu pau teu Windows. Algo que traz benefícios à sociedade, tem produção de ideias, ideia mais executar ações, mais resultados positivos. Boa! Bem por aí. O pessoal tá afiado. O que mais? Criar e executar algo que ninguém tenha feito antes. Quase. Manda. Inovação é arriscar. Arrisca. Melhorar processos. Boa. Descobrir uma nova maneira de lidar com uma situação. Boa. Boa. Vocês estão bem, né? Vocês estão bem na linha. Passou uma Tá moto bem aqui. legal. Alguém Tá inova. bem próximo, tá bem próximo. Tá bem próximo. Alguém inova no jeito de silenciar a moto. Nossa senhora, eu compro essa inovação pelo preço que for. É como silenciar a moto. Né? De quando parece um motódromo aqui, às vezes. O que é inovação? Eu trouxe para vocês 4 conceitos de inovação de 4 mestres da inovação. E aí vocês vão olhando, né? O Nick Baldwin fala: inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. O Drucker: inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, né, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza. Adoro gerar riqueza. Essa ideia é boa. Inovação é uma nova ideia implementada com sucesso que produz resultados econômicos. Boa essa. O Prahalad: inovação é adotar novas tecnologias que permitem aumentar a competitividade da companhia. Se vocês olharem, olhem bem para essas 4 e pensem, tem 2 conceitos ou dois princípios básicos que são comuns a esses 4 conceitos
e que são comuns a todos os bons conceitos de inovação que tem por aí. E se você quer ver, inclusive vocês já citaram alguns, se vocês quiserem separar quem sabe do que está falando de quem não sabe, é só procurar esses dois princípios básicos e o resto é detalhe, né? O resto é um discurso mais bonito. Alguém arrisca aí? Diz um dos termos que são... Tem dois termos, tá? Diz um dos termos que é comum a todos os conceitos. Bernardo, você vai me auxiliando aí se eles estão escrevendo ou se eu estou aqui só esperando à toa. Não, eu estou olhando aqui já, só um instante. Sai do Tinder. Algo novo, implementar algo novo, mais sucesso, aplicação da inovação, novidade, colocar ela em prática, Ó o primeiro. novas ideias e resultados. Ó o primeiro. Se você olhar lá, meu Deus, o meu destaque não está aparecendo. Que droga! Bom, vai ter que ser era tão bonitinho o destaque. Olha só, inovação e exploração com novas ideias no primeiro, né, como vocês falaram. O segundo, tá, é novas capacidades. O terceiro, nova ideia. O quarto, novas tecnologias. Quer dizer, alguma coisa nova. E a segunda parte, tá ali, como vocês falaram. O primeiro, sucesso. O segundo, gerar riqueza, né, que é o tipo de sucesso. Produzir resultados econômicos, gerar sucesso. Aumentar a competitividade, gerar sucesso. Viram que é uma coisa, né, que ele repete? Aí você vai olhando para esses caras, pena que meu destaque não apareceu. Quando você fala, e vocês falaram, inovação é uma coisa nova que dá resultado. Então, por isso que quando o Kotler fala que existe uma confusão entre criatividade e inovação, é justamente isso. Quando você simplesmente é criativo, quando você simplesmente faz algo novo, isso não é inovação, né? Isso é arte. A arte é bom, a arte é interessante. Isso pode ser uma invenção, mas não necessariamente uma inovação. A inovação, como esse desenhinho aí ele traz, a inovação, ela obrigatoriamente tem que trazer um sucesso comercial. Ela obrigatoriamente tem que dar resultado. Se não der resultado, como vocês até já comentaram antes, se não der resultado, se não teve lucro, ou se não teve agregação de valor, que pode ser uma inovação não necessariamente voltada a lucro, apesar de que isso é uma discussão mais longa, esse teu potencial criativo, né, essa tua criatividade, ela tem que ser transformada em algum tipo de operação, em alguma processualização que dê resultado. Inclusive, eu brinco bastante, né, eu jogo um conceito meu, que a inovação é algo novo que agrega resultado. Eu acho que alguém ali atrás falou exatamente essa frase. Eu falei, pô, sensacional. Então, estamos na mesma frequência. Se você criar algo novo e esse novo deu resultado, você está inovando. Basicamente é isso. Se não deu necessariamente dinheiro, é só uma questão de ajustar o teu processo de monetização e aí tudo vai dar certo. E aí a gente começa a pensar, né, em empresa, e aí eu faço vocês pensarem, né? E eu vou perguntar de novo, espero que não esteja sendo chato eu perguntar assim, mas eu sou curioso em ver como é que vocês estão pensando. Diz para mim aí no chat, como é que você afirma que uma empresa está inovando? Diz para mim. Enquanto os cachorros latem aqui nos vizinhos. Ah, senhora. A cachorrada tá louca aqui. Vai lá, Bernardo, meus olhos. Leia para mim. Beleza. Quando ela é competitiva no mercado, sai na frente. Criando novos produtos, serviços e tirando lucro disso. Quando ela não olha para os concorrentes, o que estão fazendo, mas sim para a necessidade do cliente. Através da receita gerada, através dos produtos lançados nos últimos anos. Esse último foi melhor. Gente, a coisa é tão doida. O barato é tão doido, gente. A coisa é tão pirada.
que aí tem mais uma coisa para vocês guardarem e usarem isso aí para provocar as pessoas. E qualquer coisa, manda meu contato que eu defendo vocês, tá? Você não tem como afirmar que uma empresa está inovando. Essa é a coisa mais maluca, tá? A empresa está inovando. Bom, a gente ali atrás já não viu que a, o sucesso em qualquer empreitada de inovação é abaixo de 25%, e o resultado positivo de inovação é abaixo de 5%. Então, de todas as empresas que dizem que estão inovando, você pode chutar que menos que 5% delas estão realmente inovando. É catedrático. Por quê? A última resposta ali foi bem jóia, porque falou assim, se ela, nos últimos anos, ela gerou resultado. Excelente. Aí você pode dizer que essa é uma empresa inovadora. Essa é uma empresa que tem a inovação como natureza dela. Agora, ela pode ter acertado nos últimos 50 anos a inovação dela. Agora, como afirmar que isso que ela está fazendo hoje é inovação? Não tem como. A gente só vai saber se é inovação lá na frente. A gente só vai saber se é inovação quando der resultado. E aí começa a sacanagem, né? Porque fala, puta, então a empresa está fazendo um negócio que tem uma chance em 20 de dar resultado, ela não pode nem afirmar que isso é uma inovação, então começa a entender por que a empresa tem resistência a trabalhar com inovação. Porque ela não tem como. Qualquer empresa que se afirma, qualquer pessoa que fala, essa empresa está inovando, você pergunta, por quê? Como você consegue afirmar que ela está inovando? Aí ela vai falar que ela está fazendo. Não, ela está trabalhando a inovação dela, ela está desenvolvendo capacidade inovadora, está trabalhando a cultura dela, ela tá se tornando uma empresa com capacidade de produzir inovação. Agora, garantir que ela está inovando, isso não tem como, né? Você só pode dizer que uma empresa inovou olhando para trás, como o colega de vocês falou agora há pouco. Quando você olha para trás, você fala, ela inovou. E agora? Agora a gente não sabe. Olha que loucura, né? E aí vamos lá, né? O que é uma empresa? Para explicar o que é uma empresa para vocês, e para a gente conseguir explicar esse caos que a gente vive, uma empresa, eu trago para vocês uma empresa num fator dinheiro por tempo. Né? Tempo é dinheiro. Né? O objetivo da frase tempo é dinheiro não era esse, mas ela cabe aqui. Né? Basicamente, você, durante um decorrer de um certo tempo, você quer ganhar dinheiro com a tua empresa. Né? Isso aí é ponto pacífico, tá? O objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Todo mundo que quer abrir uma empresa para ganhar dinheiro, porque o conceito de empresa é uma organização que visa lucro. Não quer dizer que você tenha que fazer um capitalismo selvagem, maltratar gente, né? Não tem nada disso, mas a empresa tem que dar lucro, nem que seja para se auto-investir. Mas uma empresa, durante o tempo, ela começa, e aí vocês vão tentando acompanhar comigo. O comecinho da empresa, assim, para por um segundo e pensa, qual que é o primeiro momento da empresa? É a startup, tá? A startup, ela é um projeto que é criado, que é o que vocês estão vivenciando hoje, né? Que é um projeto que foi criado para ver se vai dar empresa. Tá? Startup não é empresa. Uma startup é um tipo de empresa, pode dar na cara. Mas pode dar na cara, dá de mão fechada. Tá? Se tiver um objeto, joga. Né? Se a pessoa correr, corre atrás e toca na cabeça. Porque startup não é uma empresa. Startup é uma forma de fazer as coisas. Startup é uma metodologia. Tanto que empresas grandes, empresas pequenas e não empresas podem ser startup. Você está no momento startup, você está sendo startup. Agora, você dizer que é uma startup, basicamente, não. Você não tem como afirmar, é absurdo você afirmar que a Tesla é uma startup, que a Resultados Digitais é uma startup. Não, elas são empresas, porém, elas se utilizam da mentalidade startup nas suas ações. É bem diferente. Como vocês não são empresas ainda, vocês são startups, né, vocês são projetos. Vocês são um grupo de pessoas que se reuniu num projeto para tentar validar um modelo de negócio que seja repetível e escalável. O que é repetível e escalável? É empresa. Tá? O grande objetivo da startup é virar empresa. Por isso que eu brinco, né? Na aceleradora eu brinco. Nós somos uma aceleradora que odeia startups. A gente quer acabar com as startups, transformá-las todas
em empresas lucrativas. Porque startup não dá dinheiro, startup é fria. Startup é um projeto, gente. E é para acabar. Demorou mais que 4 a 6 meses, tem uma coisa errada acontecendo. Né? Se você não virou empresa de 4 a 6 meses, tem uma coisa errada acontecendo. Né? Ah, falou 8 meses? Tá bom. Até pode ser. Mas para mim, se passou de 4 meses, já olha atravessado, já tem uma coisa errada. A não ser que você tenha pivotado feio, que aí você rebuta, né? Mas então você começa sendo uma startup. Você começa sendo um projeto. Você está no teu momento planejamento de um futuro negócio. Aí você anda mais um pouquinho. Aí você começa a virar empreendedor para valer. Aí você vai para o momento desenvolvimento. E aí aquela tua, né? Você começa a ir para perto do chasm, né? O abismo da morte, que a gente ajuda as startups a cruzarem. Você começa a se desenvolver, você começa a crescer, começa a ganhar corpo. Só que isso aqui é muita atração. Isso aqui é o desespero. Isso aqui é vocês trabalhando que nem os cavalos. E isso faz parte, tá? Trabalhar que nem um cavalo faz parte. Aí você olha e fala, opa, peraí. Para quem é da administração, ou quem trabalhou produção, alguma coisa, já sabe, olha só, tem um P, tem um D, então o próximo, alguns de vocês já podem adivinhar qual que é. É pena que não tem interação, mas tem o P, tem o D, e depois você vai pro... Eita, aí você aperta errado. Aí você, oh meu Deus, vai para frente, gente. Aí vai pro C. Controle. Controle é a empresa. Esse é o momento de controle. A maioria de vocês que já trabalha ou já trabalhou, provavelmente entrou numa empresa que toma, como toda empresa era puro controle, entrou, cumpriu atividades e saiu e nunca saiu do momento controle da empresa. Era simplesmente isso. Vocês ficavam nessa durante anos. Se mesmo entrava, vocês não planejaram, não desenvolveram, faziam os projetinhos lá dentro, mas a empresa em si só era puro controle. E às vezes vocês até se sentiam um pouco burocratas de repetir as coisas dia após dia. Aí vocês se tornam funcionários. Né? O funcionário pertence ao momento controle de um negócio que também é a empresa, que aí é processo. O processo é repetível e escalável. É o processo. E é justamente isso que a gente quer, que a gente almeja com as nossas startups. Que esse nosso projeto seja possível de ser repetível e escalável. Para virar o quê? Processo empresarial, para virar controle, para virar empresa lucrativa. Se vocês olharem lá no gráfico, vão ver que é o momento onde mais se ganha dinheiro. É aqui que ganha dinheiro. E é claro, com o tempo, a coisa vai andando, vai andando, vai andando, e de repente você vai para uma queda, né? Aí você começa a entrar em decadência. E aí você vai precisar inovar. Aí você precisa se adaptar, né? Aí você fecha o teu ciclo PDCA, né? Que é da administração agora está falando, meu Deus, eu nunca vi isso dessa forma. Pois é, né? Mas é assim que devia ser visto sempre. Agora você entra no momento de adaptação. Se você conseguir inovar, você consegue fazer a tal da curva S, que é o quê? Você vai encaixar um gráfico desses ali na saída da adaptação e vai dar mais um salto lá para frente. Vai ser um novo momento de empreendedorismo. Por isso que você fala de as empresas que elas buscam incubadoras corporativas ou a empresa que busca inovação para si. Ela está querendo agora encaixar uma nova subida, né? Uma nova curva ascendente para reverter essa decadência dela. Porque essa decadência é inevitável. Né? As empresas, com o tempo, elas vão se tornando obsoletas. Isso é natural, faz parte da entropia do mundo. Né? E aí você começa a entender que as empresas, durante muito tempo, né? E esse é um gráfico dos tempos mais tradicionais, elas ficavam durante 20, 30, 40 anos sendo controle. As empresas, por isso que a gente falava, você entrava e saía de uma empresa e ela era aquilo ali. Né? Você tinha o dono que virou diretor, que agora era chefe e que estava lá mantendo as coisas como deviam. Você tem aquelas mesmas pessoas há 20, 30 anos. Ah, é bonito? Pô, por um lado é bonito, por outro lado é meio aterrorizante, né? Porque o cara que está há 20, 30 anos na mesma empresa, é difícil ele mudar a forma dele de ver as coisas. Alguns mudam, tem os caras iluminados que mudam. Mas a maioria não. A maioria vai fazer as coisas do mesmo jeito, como sempre aprendeu. Quem já trabalhou ou trabalha em empresa familiar, especialmente quando é o pai, que é o dono, já deve ter ouvido falar aquela frase do tipo, mas eu faço desse jeito há 20 anos e agora você está falando para ser diferente. Mas está aqui, ó.
É tanto tempo no momento controle, é tanto tempo controle que você já esqueceu. Você já esqueceu da semente que gerou essa empresa e você não consegue nem imaginar que um dia essa empresa vai entrar em decadência. Porque depois de tantos e tantos anos, você acha que a empresa é imortal e você acha que ela surgiu do nada, que ela já surgiu daquele jeito. Você esquece, né? Isso aqui é um perigo para a gente. É justamente isso aqui que faz com que a empresa não ache inovação interessante. Porque a empresa ela vai se segurar o máximo possível no controle. Por isso que ela vai desenvolver métodos, técnicas e contratar pessoas para manter a maior eficiência possível. E a eficiência é a inimiga da inovação. Porque a eficiência é fazer mais barato, é fazer com menos. E a inovação é cara. A inovação ela traz riscos. A inovação traz retrabalho. Então, quando a empresa está no modo controle, e ela está fazendo de tudo para ser enxuta, ela está fazendo de tudo para ter eficiência, tudo que você não vai conseguir convencer a empresa a fazer é aceitar fazer uma coisa de alto risco, de grande ineficiência, para conseguir quebrar isso aí. A empresa não vai fazer isso. A empresa vai lentamente afundar, mas ela não vai fazer isso. Experimenta chegar para o teu chefe e falar: chefe, eu estou a fim de fazer um negócio que vai custar caro, pode dar uma M sem tamanho, a chance de sucesso é mínima. O que você acha, chefe? E pensa, o que teu chefe vai falar? Né? Talvez ele fale umas coisas feias para você. Ele fala assim: você está louco da cabeça? Né? Cuida da tua vida. Vai fazer tuas coisas. Você está com coisa atrasada? Tem documento atrasado? Tem reunião para fazer? Por quê? Porque fazer isso, né? Fazer essa mudança para a empresa que está tão acostumada ao modo controle, isso é muito mal visto. O inovador dentro das empresas é muito mal visto. Mas não é assim que eu vejo. Não, gente, começa a querer fazer mudar as coisas, que o primeiro a te odiar é o teu colega, o segundo é teu chefe, o terceiro é teu cliente. Por quê? Porque você está querendo fazer coisa diferente. Escutem um cara que a vida inteira trabalhou com inovação e sabe o que é você colocar um alvo nas costas. As pessoas não te veem com bons olhos. Por quê? Porque você está sacudindo o barco. Você está fazendo ondinha. E as pessoas não gostam disso. Você vai comprar inimizades. Mas a gente sobrevive, tá? Se eu estou vivo até hoje, é porque a gente sobrevive. Não é fácil. Não é tão simples assim, mas a gente sobrevive. E a gente começa a entender que uma empresa, na verdade, ela é predominantemente processo e controle. Porque durante o processo e o controle, aí você vê a questão de métricas e tudo mais, é ali que ela obtém mais resultado. Novo é arriscado, novidade traz ineficiência, e isso ofende os princípios empresariais tradicionais. A empresa não gosta de ineficiência. Isso aí você pode falar com qualquer empresário, qualquer coisa. A novidade exige criatividade. Criatividade é livre, flexível, imensurável, imprevisível e não processual. Danou. Como é que você vai fazer isso aí numa empresa? Como é que isso aí vai funcionar? E aí você começa a entender que a gente hoje, inclusive nas empresas, quando vai falar de inovação empresarial, trata a inovação empresarial como tudo que sempre fez. Pega essa tecnologia, pega essa coisa incrível e transforma isso aí numa coisa tosca. Durante toda a história da humanidade, a gente sempre pegou grandes tecnologias ou grandes metodologias, adaptou, simplificou, processualizou, rodou em escala e colocou pessoas cada vez menos competentes para rodar. Porque a verdade é que quanto melhor é o teu processo, menos competente tem que ser a pessoa que opera o processo. E aí é mais eficiente, né? Porque você tem um processo funcionando muito bem, você contrata uma pessoa de menor capacidade, paga ela menos e ela produz a mesma coisa que uma pessoa de alta capacidade. Aí você começa a ver que a empresa vai ficando burra com o tempo. E ela vai ficando burra demais até para entender que ela está burra. E ela começa a ter processo, métrica, controle, meta, indicador, previsibilidade, KPI, relatório, hierarquia. E essas alucinações todas que são criadas, que fazem com que a empresa esqueça do cliente. Querem coisas também para comprar em briga, né, por mim, comigo, ou me ajudar para bater também? Meta de inovação, né, KPI de inovação, processo de inovação. Essas coisas são aberrações, gente. Não tem como. Você não tem como ter um processo de inovação, porque você não tem uma forma
de fazer de forma garantida e irrepetível que a inovação aconteça. Você pode ter processo de suporte à inovação, mas processo de inovação não pode ter. Você pode ter metas de atividade de suporte à inovação. Agora, meta de inovação não tem como, ela é imprevisível. Olha só. E a empresa adora isso, né? E ela não tem como. E aí você começa a entender justamente que essa visão processual e tecnológica é isso que deixa a gente meio burro, né? Vai fazendo com que a gente seja mais sufocado. Essa visão de alta tecnologia, essa visão mecanicista, ela está sufocando a inovação. A nossa vida dentro de empresas, assim como a nossa vida acadêmica, ela transformou a gente em robozinho, né? A era mecânica, ela transformou a gente em robozinho. E hoje a gente está tentando se rebelar contra isso. Mas nós somos uma minoria ainda. A maioria ainda quer seguir a máquina. A maioria ainda quer bater ponto, quer ganhar o salário no final do mês e não quer se preocupar. Ela não quer enfrentar a máquina. E a gente está enfrentando a máquina. E a grande máquina é justamente o pensamento empresarial tradicional. Por isso que eu falo, a tecnologia está deixando a gente burro. Porque a gente segue processo e quanto mais a gente segue o processo e o quão melhor a gente está no processo, mais burro a gente está ficando, na verdade. Porque a gente deveria estar questionando o processo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Porque inovar é questionar o processo. Inovar é questionar as coisas que estão dando certo. Isso que é o mais assustador. E aí a gente começa a entender vários pontos desses que a gente trouxe no começo, né? Sobre o entendimento errado, a questão de falta de coordenação e tudo mais. E começa a entender também que essa coisa aqui que estava acontecendo, ela seria muito boa, né? Afinal das contas, ficar 40 anos dando bastante dinheiro é bom, mas isso cria um paradoxo. O que acontece? Você hoje as empresas, de uma forma geral, elas acabam ficando mais preocupadas na manutenção dos processos delas do que em realmente atingir os resultados dos processos. Então você vê a empresa que ela, em vez de ela estar preocupada no valor agregado que ela traz para o cliente dela, ela está preocupada com o processo dela. Você começa a entender que a empresa, né, e você dentro da empresa, isso aí eu acho que a totalidade de quem trabalha em empresa hoje vai entender o que eu estou falando. Hoje você está muito mais preocupado em atender a burocracia da empresa, em agradar o teu chefe, em agradar a estrutura e se preocupar na manutenção do teu salário e numa ascensão hierárquica, do que você está preocupado em realmente atender o teu cliente. Muitas vezes você tem até mecanismos para ferrar com o teu cliente dentro da tua função dentro de uma empresa que são defendidos como se fosse uma coisa boa. Por quê? Porque o cliente é um baita de um chato que atrapalha a nossa vida, né? E, isso é um absurdo falar isso. Mas a maioria das empresas pensa assim. Para vocês terem uma ideia, lá no passado, uma vez eu ajudei no estudo nacional das universidades públicas quanto ao que ela pensava do aluno dela e tudo mais. E houve assim, o maior risco, né, era uma SWOT zona. O que se via como a maior ameaça à universidade pública era o aluno, né? Pelo pensamento mecanicista burocrático, quanto menos aluno, melhor era a vida da universidade, porque era menos incômodo. Olha que loucura. Eu uso isso como um exemplo, não para falar mal da universidade, de jeito nenhum, mas para mostrar que as empresas também pensam assim, né? A empresa vê o cliente como um chato que incomoda, porque ela está tão preocupada na manutenção da estrutura dela, né, em simplesmente existir, e custa caro existir, que ela esquece do cliente. Né? E aí volta aquele negócio, né? Mas a inovação não é para ser feita para o cliente? Pois é. Se você está preocupado só em existir, você vai ignorar o teu cliente e vai ignorar a maior fonte de inovação que tem. E aí você começa a ver, né, as empresas morrendo de burocracia. Aí você começa a criar departamento, hierarquia, grupo, gestor, diretor. Velho, quando tem diretor de inovação na empresa, a coisa está ficando tensa, tá? Porque a esquizofrenia é tão grande que você lá com um cara que é um diretor, né, que é um cara que direciona, é um cara que determinístico para falar de inovação. Ele vai mandar você fazer inovação. Isso aí é aberração. Tá? Até Oti, tá contando muita mentira aí, né? Quem é que tá falando? Ô, Salomão! Agora eu resolvi, Salomão!
Ah, moleque, bom te ouvir. Não acredite em nada do que ele disse. Isso aí é tudo mentira, Não, hein? não acredito. Eu gosto muito do Salomão, tá? Não acredito em nada que eu falo, tá? Bom te ouvir, cara. Eu estava Bom te ouvir. tava numa outra reunião, passei só para dizer um oi aí. E ó, aproveita aí que o cara sabe, hein? O cara manja bem. Oh, valeu, meu irmão. Valeu mesmo. Saudade de ti. Saudade também. A gente se fala por aí, ó, Ti. Valeu, pessoal. Dá Fala, palestra aí. abraço. Ó, tá aí, ó, já que o Salomão passou por aí, né? Vocês estão dentro do co-creation, né? O que é o co-creation? O co-creation foi uma coisa que o Salomão vislumbrou como visionário que ele sempre foi. E um dia, né, se vocês tiverem oportunidade, pergunta para o Salomão se a vida dele, né, foi fácil como um cara inovador dentro de uma estrutura burocrática. Ele vai dizer que, né, não sei se ele vai mentir para vocês ou falar a verdade, mas não foi fácil. O co-creation foi um sonho que ele tinha que foi difícil, né? Ele lutou muito, né? Ele lutou muito por uma coisa tão boa. Por quê? Porque isso aí, de novo, era uma quebra de burocracia, né? Era uma quebra do status quo. E quebrar status quo, você é mal visto. Você é até perseguido, vamos colocar assim, estou dizendo que ninguém também perseguiu Salomão com tochas. Passou perto, né? Mas é herege, né? Queima o herege. E é assim que o inovador faz, tá? Hoje vocês pertencem a uma inovação. O co-creation é uma inovação e como toda inovação teve muita resistência e teve que ter um cara bravo, um cara visionário, um cara firme das suas ideias para fazer acontecer, né? Um dia perguntem para ele mais dessa história aí. E aí você começa a ver que tem esse choque, né? Essa confusão, né, de inovação com operacionalização da inovação, a confusão do projeto com o processo. E isso vem dessa luta desses dois mundos, né? O mundo da eficiência do passado com o mundo da eficácia do presente. A eficiência que era você ter o melhor uso de recursos, ganhar escala. E hoje a eficácia, que te preocupa em dar a coisa certa para a pessoa, né? A eficiência é o foco no fazer. A eficácia é o foco no resultado. Então você vê que, claro que o mundo da eficiência, o mundo mecanicista da eficiência do passado, é claro que ela entendia que quanto mais bem organizado era o teu processo, melhor era para você. Os antigos pensadores da administração falavam, se você fizer tudo certinho e colocar no mercado, o cliente vem, né? Você só tem que ser eficiente. Esse pensamento, ele durou muito, 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 né? Ele ainda existe. Não vou chutar um número, mas vou dizer que a maior parte hoje da sociedade ainda pensa de forma eficiente e não de forma eficaz. Não de forma de atingir o resultado, atingir o alvo. Por exemplo, aposto que alguns de vocês, se não passaram, vão passar em breve, por preconceito. Porque em vez de vocês acordarem todo dia no mesmo horário e trabalharem das 8 da manhã até às 6 da tarde e terem uma empresa, terem um chefe, né, que as pessoas vão falar, nossa, mas você é um vagabundo, você não faz as coisas. Ué, peraí, às vezes você vira a noite trabalhando, às vezes você trabalha até menos, mas tem resultado. Só que a sociedade mecanicista, antiquada, ela quer ver você cumprindo rituais e atendendo as demandas da máquina, atendendo os horários, atendendo o chefe, atendendo a hierarquia. Só que isso não pertence mais ao mundo moderno. A gente hoje é um mundo sistêmico. Hoje a gente é um mundo orgânico. Então, e isso aí dá um calafrio. Pessoal, isso dá calafrio, tá? A quantidade de startups que a gente ajuda a cruzar os últimos passos, a gente pega pela mão e às vezes cata e empurra para frente com resistência, porque é muito assustador a gente sair do útero da máquina. Não é à toa que Chaplin falava disso, não é à toa que tem Matrix. Gente, Matrix é para empreendedor. Você abandonar esse mundo virtual e fantasioso, onde tudo tem uma forma, tudo tem um jeito. Não é, gente. Quando você começa a empreender e inovar, você está por conta própria. E a maioria recua, tá? Já aviso vocês, a maioria recua. A maioria de vocês é capaz de recuar, de ficar com medo de enfrentar esse mundo caótico, esse mundo aberto,
e voltar para o mundo estável e controlável, né? E isso não é vergonha, não é nada. Isso é porque é difícil mesmo, tá? Não, não é bonito, tá? Não é assim, tipo, toca aquele Eye of the Tiger, aí tem aquela montagem e vocês saem com uma startup milionária. Não, não, é terrível. É terrível. Esse negócio que aí as pessoas todas vão contra você. Sim, elas vão, gente. Elas vão. E não é bonito, não. É horrível. Né? A sua família não vai concordar, seus amigos vão falar que vai dar errado. E não é da boca para fora, não. É assim mesmo, tá? E vocês vão passar por isso, se vocês seguirem, né? Não é brincadeira. E é claro, né? Vimos vários pontos desse aqui. E aí pergunta, bom, então tá bom. Então se a gente falou, né, disso aí tudo, que como era o mundo, aí a pergunta é, então por que que a gente está falando de inovar e por que que as empresas estão tão interessadas hoje em falar de inovação? Por que que a gente está tão nessa vibe? E aí a gente volta para essa escala do tempo, né? E começa a falar, olha, a gente passou aí centenas, para não dizer milhares de anos como agrícola. Aí depois vocês veem que em questão de 200 anos a gente passou como industrial, né? E essa é forte, né? Ficou muito marcado na gente. Aí depois, em questão de 50 anos, a gente virou era da informação. Pô, depois 10 anos virou conceitual. E agora colaborativa. E olha o tempo. Olha a escala de tempo. Olha a escala de tempo. Olha a mudança do valor econômico-social da humanidade. Foram séculos onde a terra cultivável equivalia, depois poucos séculos, né? 2 séculos de indústria. Depois só 50 anos de informação, agora 10 anos de conceito e colaborativa vai dar 5, né? A coisa é muito rápida. As empresas que antigamente, na década de 20, até 40, era para durar 40 anos, 50 anos, você vê que em década após década foi decaindo o tempo, o ciclo de vida das empresas foi decaindo. A gente começou ciclo de vida, não é que a empresa ela fale, mas é quando aquele ciclo PDCA que a gente falou antes, que ele faz a volta completa. E ou você se reinventa ou você morre. Então tem empresas centenárias aí que se reinventaram, né? Que depois de 40 anos se reinventaram. Pode falar várias delas. Qual que é o galho? Hoje, né, década de 2000, quando a gente virou o milênio, a gente estava falando aí que era 10 anos de vida do ciclo de vida. Hoje a gente está em 2020 falando que o ciclo de vida de uma empresa está entre 4 e 6 anos. Esse é o tempo onde aquilo que você acredita que dá resultado, aquilo que deu certo, não vai durar mais do que 6 anos se você não se reinventar. E não é à toa que sempre que vocês forem trabalhar valuation, por exemplo, as pessoas vão sempre mirar valuation em torno de 5 anos no máximo. Planejamento estratégico, que antigamente se aprendia para 20 anos, por que será, né, que na década de 80 se falava de planejamento estratégico para 80 anos e hoje se fala de planejamento estratégico para 5 anos? Não é à toa. Porque tudo aquilo que a gente acredita como resultante, tudo aquilo que a gente acredita como certo hoje, em questão de no máximo, 6 anos, vai mudar e não vai valer mais. Né? Ainda mais quando tem uma pandemia no meio do caminho, que é aí mesmo que as coisas mudam, né? Aí mesmo que de um ano para o outro, o teletrabalho de repente vira uma unanimidade. Olha que aceleração brutal que a gente teve. Né? Com certeza, do ano passado para esse ano, um monte de negócios deixaram de existir simplesmente por falta de pertinência. Imagina quanta coisa não mudou em um ano. Né? Então a gente começa a entender isso aí. E aí aquele desenho, né, que a empresa ficava naquele momento controle por vários e vários anos, de repente ele fica enxutinho. Quando a empresa terminou o seu empreendedorismo, ela tem ali um momento de controle rápido e ela já começa a apontar para baixo. Ela já tem que fazer uma nova inovação, ela já tem que desenvolver o seu intraempreendedorismo, ela não pode mais parar. A empresa ela tem 6 anos, né? Ela gasta 2 anos. Se ela gastar 3 anos se inventando, já não dá, né? Por isso que a gente fala, gente, uma startup que passa de 6 meses, ela que a gente começa a questionar, né? Startup, não, eu tenho uma startup aí que está 1 ano e meio, mas agora vai dar certo. Você fala, não vai não. Já foi. Porque depois de 1 ano e meio, mesmo quando ela der certo, ela não dá mais tempo nem de dar dinheiro. É muito rápido.
O tempo é muito rápido. Você não pode gastar tanto. Por isso que foi inventada a startup. A startup foi inventada por quê? Porque o empreendedorismo tradicional, onde você demorava 2 a 3 anos para levantar um negócio, não dá mais tempo. Quando você levantou um negócio, você vai usufruir ele por 2 anos e ele vai entrar em decadência. E você vai ter que levantar de novo. Não vai dar. Você tem que ser rápido. E é isso que a gente está fazendo aqui. Hackeando esse sistema para ser o mais rápido possível. Por isso que você tem que trabalhar a inovação desde o berço e enquanto ela está indo, enquanto ela está subindo, você já está pensando, eu já tenho que olhar para daqui a 5 a 6 anos porque ela vai entrar em decadência. Eu não posso mais substituir meus processos por processos burros. Eu tenho que já começar a pensar, eu tenho que manter as pessoas inteligentes próximas e já me garantir para o novo ciclo. Por quê? Porque ele é inevitável e ele está perto. E aí você vê isso aqui. O que acontece? Durante o tempo de vida, procura assim, você pega ali, competências mapeadas. O que são competências mapeadas? São aquelas coisas que você entendeu como necessárias lá no começo e que você estava muito bem, você estava muito acima do que era necessário. Só que à medida que a tua empresa vai caminhando e vai se tornando cada vez mais burocrática, ela vai ficando cada vez mais burra. Por quê? Porque as pessoas com capacidade, com inventividade, com criatividade, elas não são afim de ser burocratas. As pessoas que deram aquele impulso inicial, elas começam a sair da sua empresa. E vai ficando cada vez mais as pessoas que seguem processos, simplesmente sem saber exatamente o que está acontecendo. Então a empresa, naturalmente, ela vai se tornando burra com o tempo. E ao mesmo tempo, quando você olha as competências necessárias, o mundo lá fora vai ficando cada vez mais hostil. O mundo lá fora vai ficando cada vez mais complexo. E é ali que tem a cisão da empresa. É ali que o ciclo de vida, é ali que a empresa morre. É quando esse gap entre as competências necessárias para a existência da empresa e as competências que a empresa detém, elas estão tão longe uma da outra que a empresa não consegue mais existir. E aí você vê empresas que parece que estavam indo tudo bem, a empresa existia não sei quanto tempo, de uma hora para outra ela desaparece. Por quê? Porque não aguentou mais essa diferença. Ela se tornou muito menos competente do que era necessário para o mundo lá fora. E, de novo, essa incompetência que vai acontecendo, hoje, ela acontece em 6 anos. Em 6 anos, uma empresa que era extremamente competente deixa de ser competente. Olha lá, Olha como é rápido esse negócio. E aí você pode analisar, por exemplo, analisa dentro do core business da empresa. O que a empresa realmente deveria estar fazendo. E aí quando você olha o core business, para quem não conhece o core business, que é o que você realmente deveria estar fazendo, o que é a função mais fundamental da tua empresa, o que é a entrega de valor da tua empresa, Por isso que é tão importante a startup, porque ela realinha o core business da empresa, ela volta àquilo que realmente deveria estar acontecendo. E você fala o seguinte, cara, nenhum core business de nenhuma empresa é se manter vivo. O core business de uma empresa é entregar valor. Toda ela é. Isso faz parte da empresa. Então, nossa, veio uma mensagem aqui, um momento difícil pede soluções. Apareceu até uma pergunta de alguém. E aí, quando você vê isso aí, você vê que, peraí, por que a empresa não está olhando para isso? Por que a empresa está fazendo uma coisa que ela não deveria estar fazendo? Aí você pode ir para a estratégia dela, pode ir para a missão, para a visão, para os valores, e você vai ver que está tudo desalinhado com o mundo lá fora. A empresa está fazendo por fazer. Não é à toa que não funciona. Não é à toa que quebra. A empresa, de uma forma geral, ela vai socando os funcionários para seguirem processos e às vezes ele não pode nem opinar. E aí você olha para a literatura e vai ver que a maior fonte de inovação que tem numa empresa é o próprio funcionário. Ou seja, o funcionário que tem que estar lá em cima. A inovação não vem do gestor, a inovação não vem do diretor, como a gente falou. Não é o diretor que vai falar inova, é o funcionário que vai buscar a inovação. É do funcionário que vem, é da operação. Por exemplo, num supermercado. A inovação do supermercado vem do caixa. Se tem uma coisa que é maravilhosa para você promover a inovação do supermercado e é mal utilizada, é o caixa. O caixa é o efeito halo. É onde toda insatisfação ou toda satisfação do teu cliente vai aparecer. Ele é o mestre, ele sabe tudo.
E será que o caixa do supermercado é ouvido? Aí você começa a pensar, será que o cara da operação é ouvido? Algumas empresas é. A Toyota recebe 500 e poucas mil sugestões de melhorias por ano dos seus funcionários. Algumas empresas de ponta japonesas, que agora esqueci o nome dela, mas as reuniões de diretoria, elas são transmitidas por streaming e todo funcionário pode colaborar. E eles param para ouvir. Por quê? Porque eles sabem muito bem, é do funcionário que vem a inovação. Aí você começa a imaginar, né? Pô, mas se a gente lá atrás estava falando que você vai socando o processo e contratando funcionário cada vez menos capaz para tocar o processo e a empresa vai ficando cada vez mais burra, e sendo que é do funcionário que vem a maior fonte de inovação, já sabemos a encrenca que a gente se mete, né? Quando a gente vai deixando isso acontecer. As próximas fontes de inovação é parceiros, né? Os seus parceiros comerciais, as pessoas com quem você trabalha junto, né? Empresas que a gente tem que ser parceiro, co-creation levanta bastante isso, tá? E cliente, é claro, você tem que ouvir o teu cliente, né? É do cliente que vem a maior fonte, né, de desafios que tem. E a gente costuma, primeiro, não escutar o funcionário, segundo, competir com o parceiro e terceiro, não dar bola para cliente. Aí o que você vai fazer? Aí você desce lá, você desce e vai para dentro da academia procurar inovação. E olha que fraquinho que é, né? Consultores, né? Razoável, tá? Não posso falar mal de mim mesmo. Mas aí você vai descendo e vai falando, olha só, pesquisa e desenvolvimento da empresa é muito menos do que cliente, parceiro e funcionário. Só que para você aproveitar esses três, a empresa tem que ser diferente. Bem diferente, tá? Você tem que trabalhar com valorização. Você tem que trabalhar com empoderamento, flexibilidade, liberdade, colaboração, que a gente falou antes, né? Cocriação, mas você tem que trabalhar com um perfil diferente. Você tem que trabalhar com um perfil... Começa por aí, né? Vocês devem saber muito bem disso. As pessoas, as empresas, elas têm uma mania de chamar qualquer um de colaborador, né? Tem empresa aí que chama de colaborador, mas desce o relho no pobre do funcionário. Colaborador não está previsto em lei. O que está previsto em lei é funcionário. Ser colaborador é um adjetivo. E é um adjetivo que vem do cara que se sente bem na empresa, que você valorizou ele. Então, não adianta só chamar de colaborador, tem que fazer ser. E colaborador é difícil de gerenciar. Colaborador é solto. Colaborador é todo criativo. E não é à toa que é justamente do colaborador que vai vir a inovação. Porque vem desse espírito solto. E colaborador é ineficiente, gente. Colaborador não segue o processo. Colaborador fica inventando coisa. E colaborador, na maioria das empresas, é mal visto, tá? Por quê? Fica inventando coisa que não devia. E às vezes não cumpre a burocracia. E aí a empresa não gosta. Porque a empresa gosta de burocracia. E aí você começa a entender essa falta de coordenação na inovação. E começa a entender que as partes das empresas não é que elas são incompetentes. Muito menos os funcionários. O que é incompetente é a própria organização. Imaginem como isso, né? A empresa é uma organização, ou seja, é você juntar um monte de gente para tentar colocar todo mundo a fazer alguma coisa em conjunto. Isso não é fácil. As empresas por aí, elas acreditam que se você descer regra, né, descer processo, descer burocracia, as pessoas vão ser uma boa organização. Pode ser, mas é uma organização que não pensa. Então, uma organização que não pensa acaba sendo uma organização incompetente. Ela segue só o manual do passado, né? Você imagina que quando todos os funcionários de uma empresa estiverem seguindo muito bem os processos, estão seguindo uma regra feita lá do passado. 3, 4, 5 anos atrás. E aí a gente pensa, uou, mas o ciclo de vida das empresas hoje está durando em torno de 6 anos. Se a gente está seguindo uma cartilha que demorou 3 anos para ser absorvida, então a gente já está seguindo uma cartilha superada. Pois é, esse que é o problema. A organização é muito incompetente nesse sentido. Não são as pessoas. Quando a gente fala que são pessoas de baixa qualificação, não é para ofender ninguém. É a organização que, na verdade, ela treina mal, ela absorve mal, ela capacita mal. Por quê? Porque ela não quer. Né? Ela não precisa para isso. Né? A forma que ela pensa é diferente. E aí você volta lá para Fayol, né, que já falava disso, Yves Moreau, Gary Hamel, Kotler, esses caras todos, né,
partes competentes sem coordenação oferecem um resultado organizacional incompetente. E aí eu falo aquilo que eu estava falando antes, né? Não é diretor, não é gestor de inovação, é coordenador de inovação. As partes têm que ser coordenadas. Você tem que fazer as partes se conversarem. Se as partes da tua organização não se conversarem, não sai inovação. Porque a inovação é transversal. A inovação é essa cacofonia que acontece e ela brota naturalmente de uma cultura adequada para isso. Não tem como fazer métrica, não tem como fazer indicador. Né? Ou você faz as partes se falarem, ou você faz um marketing falar com a engenharia e falar com projetos e falar com finanças, ou não sai. Tem um vídeo do Yves Moreau que eu adoro, as 6 simples regras para o sucesso de uma empresa, e ele fala de inovação o tempo todo, sem falar de inovação. E ele fala justamente disso. Está todo mundo fazendo um monte de coisa, só que alguém está conversando e alguém está perguntando para o cliente se ele está gostando. Esse é o problema. A organização é incompetente. E essa aqui é o formato organizacional competente. Que é assim que deveria ser o mundo. E aí você fala o seguinte, como é que as startups são tão inovadoras? Quando você olha para uma startup, ela é um conjunto de gente, né, que às vezes tem um cara que lidera, mas é um conjunto de gente. Né? É uma bagunça, na verdade. Mas é uma bagunça do bem. Quando você começa já a dar título para as pessoas, já começa a ficar esquisito. Mas, para a inovação acontecer, a coisa mais importante é essa. A operação, quem faz, quem realmente mete a mão na massa, é a coisa mais importante. Não é chefia, não é hierarquia. Aí você olha para uma startup com 6 caras, que já é uma startup grande, tá? Você olha uma startup com 6 caras e ela começa a bater de frente com uma empresa de 2.000 funcionários. E você fala, o mundo está louco? Eu falo, bom, não é o mundo que está louco. É a empresa de 2.000 funcionários que não tem capacidade de enfrentar uma startup com 6 funcionários. E é o que está mais acontecendo no mundo hoje. Você tem grupos, 3, 4, 6 pessoas que se juntam e de repente você começa a roubar cliente de grande empresa. E a grande empresa olha e fala, o que está acontecendo? E aí a grande empresa faz aquilo que a gente falou antes. Vamos criar um departamento de inovação para colocar pessoas para trabalharem com inovação. E as empresas mais incríveis ainda, elas vão lá e pintam lá um quarto de abóbora e colocam os puff, uma piscina de bolinhas e não sai a inovação dali. Por quê? Porque eles não estão pensando como esse desenho. Eles não estão colocando a operação lá em cima. Eles não estão escutando, né, gestor, diretores, pessoal para dar suporte. As startups não têm essa amarração. Todo mundo fala, todo mundo pensa, todo mundo fala besteira e as coisas vão saindo. E é isso aqui. E a startup, no final das contas, ninguém está preocupado com o plano de carreira. Ninguém está preocupado com o salário no final do mês. Está todo mundo preocupado em dar resultado. Não é? A startup é dar resultado. O que tem na frente da startup é resultado. Vamos dar resultado e depois a gente pensa como é que a gente organiza essa bagunça. E é isso aí, ó. É core business puro. E as empresas não têm mais essa capacidade. Por isso que as empresas não vão roubar de vocês as ideias de vocês. As empresas querem contratar vocês. As empresas querem comprar vocês. E deixem ser comprados. Porque para a empresa é mais barato. Lembra que a gente falou de um custo? Pensem comigo, gente. Qualquer empresa, para desenvolver qualquer coisa nova, vai precisar de uma equipe aí de 5 pessoas. Hoje, um funcionáriozinho básico custa para a empresa em torno de R$8.000 por mês. Nossa, R$8.000? Não, tô falando, custa para a empresa. Porque para chegar a 4.000, para chegar a R$3.800 no teu bolso, para a empresa custou 8. Aí você pega essas 5 pessoas, que estão custando R$8.000 por mês para a empresa, e faz a conta, por mês é R$40.000. Aí você fala, para qualquer coisa acontecer dentro de uma empresa, vai precisar de 6 meses. Então você pega esses R$40.000 aí e multiplica por 6. Estamos falando de 240 mil. Aí vocês vão falar, então o custo da inovação é 240 mil. Cadê os milhões que você falou antes? Ué, a gente não falou que só uma em cada 20 dá certo? Então multiplica 240 mil por 20. Esse é o custo da inovação. Você está falando de 5 milhões. Uma empresa, quando ela vê uma inovação sendo bem executada,
por menos de 5 milhões, ela se anima toda, porque ela sabe que esse é o custo. Por isso que vender uma startup por 1 milhão, 2 milhões é fácil. Para a empresa isso é economia, é mais barato. E por isso que a empresa não quer roubar de vocês, porque se ela roubar a ideia de vocês, ela vai ter que pagar essa fortuna em funcionário para que dê certo. Por quê? Porque ela não sabe fazer isso. Ela não consegue virar de cabeça para baixo. Então, por isso que a gente fala que não é cabível o processo de inovação, mas processo de suporte, de coordenação, focando em core business, que é o que a startup faz melhor. Foco no modelo, né? E aí você começa a entender, dá até de ver, esse aqui tá meio desfumaçadinho, mas começa a ver papéis, por exemplo, da inovação. Começa a ver que você tem vários papéis. Se vocês procurarem a Bíblia da Inovação do Kotler, né, eu tenho estou olhando para 3 aqui. Eu sempre mantenho umas 3, 4 que eu dou de presente. Compre, né, na Amazon, R$18 capa dura, bonito para ter. E ele fala, na inovação, para ter inovação, você tem que ter uma sopa fundamental com esse monte de gente diferente. E é assim que funciona bem uma startup também. Você pode ter até 2, pode ter 3 até desses fatores aí. Mas você tem que ter esses fatores. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma. Né? Uma empresa inteligente, ela consegue gerenciar isso. A gente, como de forma inteligente, tem que se juntar de pessoas que não são do nosso perfil. As startups, elas têm que nascer assim. A inovação, ela só vai acontecer quando esses perfis aqui conversarem entre eles. E daí eles vão passando, cada um a sua motivação de um para o outro, e a inovação surge, naturalmente. É uma chance pequena, mas surge. Isso aqui. É desses caras, desses perfis conversando entre eles. E não é de nenhuma diretriz. É desses caras aqui. É você identificar e aproximar esses perfis. E permitir que eles sejam o que eles devem ser. Não tenta falar para o executor pensar no que ele está fazendo. Não tenta falar para um ativador montar um projeto. Não tenta falar para um buscador ser criativo. Cada um tem seu perfil, cada um tem seu jeito. E aí você começa a entender que não tem a parte soft nem hard do problema. Tem integração. Não basta só desenvolver cultura de inovação sem processo de suporte e nem processo sem cultura. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa funciona. A cultura que vocês estão desenvolvendo hoje no Co-Creation precisa de processo. Vocês estão aprendendo processos. Vocês vão aprender os formatos que existem. Vocês vão fazer as formas de fazer. Porque a cultura você já tem. Senão vocês não estavam aqui numa... Nem sei que dia da semana que é hoje. Hoje é terça. Numa terça-feira à noite, me ouvindo falar durante tanto tempo que eu não sei nem quanto tempo estou falando, que eu estou sem relógio. Tá? Mas vocês estão aí, gente. Vocês estão aí. Vocês estão tendo aula. Né? Espero que seja agradável, pelo menos. Mas vocês estão aí. Por quê? Porque a cultura de vocês fala o seguinte: eu vou fazer a mais. Eu vou sair da zona do comum. Eu quero ser diferente. Eu vou fazer diferente. É isso que a gente tem que levar. E a gente começa a entender princípios básicos. E se você quiser uma regra, se você quiser um conceito, se você quiser resolver toda a inovação que acontece, numa frase, tá aí. Tá? É de minha autoria, se me citar eu agradeço. Tá? A inovação empresarial ocorre quando a empresa desenvolve um formato organizacional próprio. Ou seja, é isso aí. A startup é o formato organizacional próprio. É um jeito diferente. E quando a gente faz uma coordenação de diferentes partes, integrando atores a colaborar. Tá aí a startup que vocês têm. Tá aí co-creation. Co-creation não é co-creation à toa, porque a co-criação é colaboração, né, de uma forma organizacional diferente. E aí vocês vão buscar uma forma criativa de solucionar um problema de mercado. E aí vocês vão ter inovação. Né? Basicamente é isso. Essa amarração que vocês têm hoje, essa vivência que vocês têm no Co-Creation, é isso aí. É uma forma diferente de se organizar por meio de startups, que não são empresas, que são organizações transitórias, tá? Que vocês se coordenam, né? Vocês não têm hierarquia, nem deve ter. Vocês têm que ter liderança, não hierarquia. E aí vocês fazem com que vocês, entre vocês, se integrem ao mundo em volta de vocês, ao ecossistema, e agem de forma colaborativa sem nunca perder o olho do mercado. Se vocês fizerem isso, se vocês seguirem essa dica aqui, a inovação acontece. E é isso que a gente está aqui para fazer. É fazer isso aí acontecer. E aí você começa a pensar que você tem que entender o caos, navegar o caos, fazer as pazes com o caos,
obter resultados sem tentar controlar o caos. Gente, inovação é caos. Inovação é caótica. Inovação né? Não vou falar que a inovação é por natureza disruptiva, que ela pode ser incremental. Mas mesmo a inovação incremental, ela causa disrupção em processo. Inovação incomoda. E vocês vão ter que vivenciar isso aí, né? Vocês estão vivendo, e quanto mais vocês vivenciarem esse mundo de empreendedorismo voltado à inovação, mais vocês vão entender que vocês estão vivendo num mundo paralelo. A pílula de vocês, lá do Matrix, é a pílula de ver a verdade do mundo, as estruturas por trás das empresas. E isso é enlouquecedor. Por isso que eu falo, muitas das pessoas vão tomar a pílula de voltar para o mundinho tranquilo, onde a máquina comanda. E por isso que empreendedor de verdade é só 10% da população. Porque não é fácil, né? E é mais uma questão de postura pessoal do que realmente de oportunidade. Porque oportunidade está cheio. E aí a gente começa a entender que quer inovar? Tem que correr risco. Tem que correr muito risco. Tem que trabalhar dobrado. Gente, inovação é trabalhar que nem um cavalo, tá? Por quê? Porque aquele teu palpite, aquela tua criatividade, tem que dar certo. Senão, não é inovação, é criatividade. Você tem que virar a empresa de cabeça para baixo. Você tem que virar os negócios de cabeça para baixo. E é incrível como a gente tem conseguido, né? Então, todos que conseguem inovar, todos que conseguem aquele empreendedorismo de verdade, o empreendedorismo inovador, são merecedores realmente de aplauso. E a gente vê isso acontecendo bastante no Co-Creation. Essa aí é uma casa muito boa, é uma escola muito boa, onde vocês conseguem fazer isso, né? Vocês estão no rumo de ser inovadores, mas pensem com carinho, né? A inovação, ela é livre. Vocês têm que conseguir dar chance para ela aparecer e não achem que vocês vão conseguir prender ela na marra. Eu termino, né? Para deixar vocês também terem vida, porque, né? Eu ainda vou trabalhar um monte, tá? Eu ainda vou trabalhar um monte, ainda tem muita coisa para fazer, mas não sejam workaholics, tá? Vocês vão acabar sendo naturalmente, né? Mas isso aí também não é meta. Eu vou acordar 5 horas da manhã trabalhar que nem um louco, não. Você vai trabalhar o suficiente para dar resultado. Inevitavelmente você vai trabalhar que nem um louco. Falo ergo sum, né? Essa aí é uma frase que eu adoro, que eu uso sempre, e essa é uma frase de Santo Agostinho, que falou 1200 anos antes de Descartes. Descartes veio com aquela frasezinha inútil dele, né? Penso, logo existo. Pensar não adianta, não. Tá? Pensar por pensar, você não sai do lugar, não. O Santo Agostinho fala uma coisa muito mais legal, né? Falor ergo sum, que é erro, logo existo. Tá? A existência humana, ela se baseia no erro. Errar é existir. A criatividade vem do erro. O mundo, né, fala, errar é humano. Errar é humano não é uma desculpa. É uma afirmação de ser um ser humano. Porque o ser humano ele é feito para errar, para aprender, e por meio do erro ele inova. Se você não está pronto para errar, se você não está pronto para errar 9 vezes e acertar uma, você não está pronto para inovar. Mas isso aí é uma questão de prática também, tá? Uma hora vocês pegam isso. Mas aprendam. Faz parte o erro. E o erro é bom. E aí eu termino. Gente, eu termino, né? Espero que vocês estejam acordados por aí ainda, né? Vocês ainda estejam, né, conectados, né, escutando, porque é tão estranho. Estou falando aqui, não sei o que está acontecendo do outro lado. Eu deixo aí para vocês. Eu deixei umas coisas bem esquisitas aí, né? Eu deixo aí meu e-mail, que é bem inútil, porque eu não respondo e-mail. Faz 3 meses que eu não abro o meu e-mail. E olha, gente, eu tenho umas 5 caixas de e-mail, eu não abro, tá? Mas se mandar WhatsApp, eu respondo em questão de, no máximo, 2 horas. E eu deixo coisas mais úteis embaixo. Eu deixo o meu Instagram, o Instagram da aceleradora, e o WhatsApp vocês têm que lutar por ele, tá? O WhatsApp já é uma coisa que tem que brigar por ele, mas o meu Instagram tá aí, tá livre. Fiquem à vontade para se conectarem lá e acompanharem. E qualquer dúvida, não é tão difícil de me achar, não, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e fico aberto a questionamentos, dúvidas, anseios, reclamações, etc. Bernardo, está contigo.
Ah, beleza, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pela palestra, né? Eu agradeço a presença de todos. Eu vou colocar aqui no chat aqui do próprio webinar aqui, eu vou colocar um linkzinho de um formulário, tá? Vocês preenchem esse formulário com a avaliação da palestra de hoje, tá? Não esqueça de validar e de para preencher, porque ajuda a marcar a presença também, tá bom? E eu acho que é isso, então. Acho que se alguém for com alguma dúvida. Opa, oh, voltei a aparecer, pelo menos eu estou me vendo. Já é. Senhores, fiquem à vontade. Estamos aí para perguntar para qualquer dúvida, qualquer coisa. Ou, ou, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tá. Oh, valeu, 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 valeu. Ah, é o mesmo Insta? Obrigado, Yara. É isso aí. Procure henrique.ot no Instagram, que me acha fácil, 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 tá? Procura Bridge on the One no Instagram, que você acha fácil também. Aí vocês conseguem ver mais ou menos o que está acontecendo. A gente tem bastante startup do Co-Creation lá. Vixe, o chat está muito rápido. Será que eu tenho que... Eu estou perdendo algumas mensagens aí. Deve dar de ver o chat. Tá indo assim. rápido, tá indo rápido, tá indo rápido. Mas não tem como ver o bate-papo. Ah, tá aqui, ó, bate-papo. Ó, agora eu consigo ver. Agora eu consigo ver. Link não apareceu ainda. Várias pedaladas. Mas errar faz parte, gente. Errar faz parte. Vocês acham que eu acertei sempre? Eu dei uma outra palestra que eu sempre falo que é tudo que eu fiz de errado. É uma palestra bem legal, assim. Eu mostro a quantidade de besteira que eu fiz. Oh, obrigado, Gabriel. Obrigado, obrigado, obrigado. O link não foi mandado para os participantes. Eu podia até mandar o meu aqui, né? Se alguém precisar, deixa eu ver. Eu vou mandar o meu aqui. Mas eu acho que tá... Ó, tá aí, ó. Eu vou enviar. Espero não fazer. Eu tô me sentindo um velho às vezes usando essas coisas aqui. Opa, deixa eu ver. Cláudio, deixa eu ver o que você falou aqui. Peço que fale um pouco sobre as mudanças que acontecem durante o processo da evolução da startup, em especial as descobertas de novas possibilidades de negócio. Tem exemplo? Nossa, muitos. Deixa eu aproveitar aqui. Cláudio, a startup, se lembra o seguinte, ó, a startup ela é feita para errar, tá? Eu tenho uma coisa que eu falo para o meu pessoal, a startup é meio que o disjuntor. Você cria um circuito, você liga o circuito e vê se desarma. E a startup desarma, ela dá errado. Olha, eu tenho tantos exemplos de tantas coisas que deram errado com startups, tá? Só que elas vão dando errados em partes, tá? A primeira parte você chega, né? No Co-Creation fica muito bom nisso, né? Em chegar na primeira parte que é o teu conceito. Ter um conceito bem claro. Só que às vezes teu conceito está claro, está validado, só que quando você vai tentar operacionalizar o conceito, você esbarra em algumas dificuldades na operacionalização ou você tem que rever o conceito. E aí você tem que voltar. Volte uma casa. Aí você resolve o conceito. Aí você resolve o conceito, resolve a operacionalização, aí você começa a fazer a tua venda e você vê que a venda não está funcionando direito. Por quê? Porque às vezes na operação ou no conceito tem uma falha que não permite a venda acontecer. E às vezes você volta uma ou duas casas. E aí você vai de novo. Aí você vai lá e você tem um conceito bem estabelecido, você tem a operacionalização bem razoável, né, um MVP adequado, você começa a fazer algumas vendas, só que você entende que a tua escala não é viável. E aí você volta tudo de novo. O que é importante é errar, né? Se jogar mesmo. E eu com o meu pessoal sempre falo, vamos errar toda semana para que daqui a 6 meses vocês gastaram todos os erros, aí não tem mais jeito, né? Vocês vão ter que acertar. E isso é melhor do que você esperar 6 meses para ir lá e errar pesado.
né? Porque acontece, o erro ele faz parte. Então, durante a validação e tudo mais, guardem sempre, né? Eu acho que eu tô até saindo da minha função hoje, mas guardem sempre um conselho. Vão para escutar, né? Desliguem o modo venda, vão para escutar. Só lá na frente, só lá quando a escala estiver estabelecida, que vocês vão fazer venda de verdade. Até lá, vocês vão para escutar. E desenvolvam a humildade, né, e a empatia. Escutem, né? Vocês não têm que estar certos. Vocês têm que escutar. Vocês só vão estar certos daqui a 6 meses. Até lá, vocês são ouvintes. Te respondeu? Opa! Deixa eu, né? Deixa eu pegar. Luana, deixa eu ver. Se eu pulei alguém, você grita, tá? Você falou muito sobre a venda de startup para empresa. Comentar isso. Boa. Boa, Luana. Pô, excelente pergunta. Tá? E tem 3 caminhos para uma startup. O primeiro caminho é você virar empresa. Esse é um caminho não tão comum, mas acontece também. Você vira empresa, você se desenvolve como empresa e cresce. Tá? Esse é um caminho. Por incrível que pareça, no Brasil é um dos caminhos mais difíceis, mas ele acontece também. O segundo caminho é esse que eu falei. Você desenvolve a tua startup e ela é comprada por uma empresa. Normalmente, ela te compra com você junto, tá? Ela compra a tua startup, ela te absorve, te agrega e você se desenvolve junto com ela. E é normal, você ganha salário até, e você ganha uma boa parte, você se mantém como uma parte da empresa, se mantém como CEO da tua startup, mas com o tempo ela vai ganhando vida própria e um dia ela deixa de ser sua. Isso é normal também. O terceiro caminho é um caminho que eu não gosto, mas eu tenho 2 startups nesse caminho, que é o caminho da exponencialidade, que é o caminho da massa crítica, ou seja, são startups que elas nem se venderam e elas nem viraram empresas, porém elas trabalham com entrada de capital e uma dose de especulação, né? Especulação, falo com carinho, mas entra 100 mil aqui, depois entra 300, depois entra 1 milhão e a coisa vai andando. Aí seed money, série A, série B, série C. E às vezes você olha bem para a startup e pensa, mas o que esses caras fazem de verdade? E você tem dificuldade de entender. E não estou falando de forma nenhuma de ser negativo, não. Isso é uma forma de ser, né? Tem algumas startups boas que se desenvolveram assim, se tornaram empresas que não dão lucro, né? Nunca deram lucro, sempre deram prejuízo. E recentemente eu tenho alguns exemplos aí que eu não vou citar nomes, que se venderam por 500 milhões, sem dar R$1 de lucro. Imagina, né? É uma forma também. O Cláudio falou, o segredo está no MVP. O segredo está em tudo, Cláudio. O segredo está em tudo, tá? Não basta só o MVP. Mesmo um bom MVP, ele pode quebrar a cara na monetização, ele pode quebrar a cara na escala, ele pode quebrar a cara depois na organização como empresa. O MVP é uma boa. Agora, né, pegando a tua pergunta, a mentalidade MVP é que é importante, tá? Porque aí quando você fala de Lean, Startup e MVP, as duas coisas estão juntas, que e MVP para mim é um dos conceitos mais difíceis que tem, que é você fazer uma coisa mínima, enxuta, não caprichar muito, e passar vergonha, usar para errar mesmo. Eu vou dizer assim, não é o MVP em si, mas a mentalidade MVP, ela é importantíssima durante toda a tua startup. É pensar que eu vou sempre trabalhar o mínimo. Eu vou sempre fazer aquele equilíbrio de entregar menos por mais. Eu não vou entregar nada e vou cobrar. Eu vou vender antes de ter. E essa é a mentalidade chave para uma startup, tá? Deixa eu puxar aqui. Luana, como garantir que a empresa continue com a visão de startup depois de se tornar empresa? Mantendo uma visão orgânica, tá? A empresa ela é hard. A empresa ela é dura. A empresa é uma coisa que uma vez que você deu partida na empresa, as pessoas brincam comigo, né? Falam, mas como é que você está passando 8 horas por dia lá na prefeitura de Balneário Camboriú, né? Sendo que você tem trocentas startups e não sei quantas empresas? Porque a gente cria, a gente liga e a gente monitora, né? Eu coloco pessoas para tocar, eu monitoro a distância. Ela gira. As coisas elas giram, elas têm que girar.
Elas têm que funcionar por conta própria. A empresa, uma vez que você ligou a empresa ela vai seguir o processo dela, ela vai. E você pode até esquecer dela. Aí o que você faz? As empresas, para elas se manterem com a visão startup, elas têm que se manter conectadas com esse mundo e trabalhar de forma orgânica. Ou seja, mantém o core, mantém o dia a dia, mantém o processo, porém, trabalha spin-offs, né? Trabalha incubações corporativas, trabalha aproximação com startups, trabalha um hackathon constante. Não vai esquecer do teu dia a dia, não vai esquecer do teu core business, não vai esquecer da tua operação, porém, se mantenha abertas à empresa de fora. E por isso que assim, ó, Open Innovation é a visão sempre, né? Hoje assim como as empresas do passado, elas pensavam só em produzir sem pensar em mercado, hoje você não pensa em desenvolver sem estar entrelaçado, né? Você está sempre entrelaçado a esse mundo, sempre de olhos abertos. Mantém tua operação funcionando, teu motorzinho girando, mas mantém os olhos no ecossistema. Vamos lá. A Alessandra, montagem do time. Estamos tendo dificuldade para encontrar todos os perfis do time, principalmente o programador web design, profissão que estão em alta atualmente. Alguma sugestão? Eu tenho coisas terríveis para dizer sobre isso, tá? Mas sim, um time, se você quiser os 3 perfis básicos de um bom time, é uma pessoa que faz, né? Uma pessoa que administra e uma pessoa que vende. Esses 3 perfis. Então, assim, por isso que a gente fala, no mínimo uma startup tem 2 pessoas, porque você pode acumular até 2 perfis. A startup de uma pessoa só, imagina, nem olha, porque não vai dar certo. Aí não vai mesmo, tá? Não, mas é que absurdo falar isso. Gente, não vai dar certo. Tá? Todo lugar, todo processo seletivo, todo programa e a própria minha aceleradora, a gente nem olha para a startup de uma pessoa só, que não vai dar certo. Aí você vai, né? A pessoa que faz, às vezes, a pessoa que faz, não tem, às vezes não tem programador web designer na startup. Se não é uma startup profundamente de tecnologia, você não precisa ter esse cara dentro da startup. Vamos colocar o seguinte, fazendo um pouco de explicação o que a gente faz. Hoje a gente tem startups dentro da Bridge que não tem nada disso, mas a gente provém tudo. A gente provém tudo. A gente entrou, startup que entrou essa semana já está com landing page, logomarca, Instagram rodando, camiseta, tudo mais que vocês imaginarem. Contrato, por quê? Porque nossa função é entregar isso. A gente acredita, algumas startups falam, cara, se você não tiver um desenvolvedor dentro, não vai funcionar. Só que outras não. A gente tem startup de cosmético. Essa startup de cosmético não precisa ter um programador dentro dela. Startup que trabalha com protetor solar. Né? Que legal. Startup que trabalha com granito. Não precisa ter um programador. A gente empresta, a gente tem. A nossa estrutura empresta isso. Agora, você tem que separar se o desenvolvimento de software, se a startup ela é intensiva em solução de software ou não. Se ela for intensiva em solução de software e não tiver um dev, aí você está quebrado. Aí você tem que parar tudo e rever. Agora, se ela não é intensiva em software, não te preocupa. Né? Isso aí tem muita gente que você agrega. E, de novo, se tiver dúvida, Alessandra, entre em contato depois, eu te explico até. A gente faz isso pelas startups e a gente entendeu justamente essa dificuldade. E a gente criou essa estrutura, né, de suporte para as startups, né, para poder elas se desenvolverem. E aí a gente até depois entrega. Tá aqui, eu tomo um dev para você aí e paga o salário dele e depois vai embora. Tá? Qualquer coisa pergunta se não ficou claro. Volney, existem muitos casos de venda de ideias sem ter criado um CNPJ de startup? Opa, peraí, mas assim, aí quando você fala CNPJ/startup, startup não tem CNPJ, né? Startup é um projeto. Inclusive, a gente tem uma startup hoje que faz acordo, né, societário, né, mas não é um acordo societário, não é um contrato social, entre os integrantes da startup. Se alguém tiver curiosidade ou interesse nisso, a Signum, passo para vocês. O pessoal do Co-Creation tem desconto e lá vocês vão desenvolver esse termo de entendimento. Tá? Mas não é um CNPJ. Tá? A startup não precisa de CNPJ. Até eu sempre recomendo, quer ter um CNPJ, vai ter um MEI. Na startup não precisa. Agora, quando você fala venda de ideias,
Não. Venda de ideias, não. Não conheço nenhuma. Zero. Absolutamente zero. Vou dizer -1. Agora, venda de ideias operacionalizadas, ou venda do pulo do gato, venda de modelo de negócio com mínimo de operacionalização, tem. Inclusive, a gente tem uma de cosmético que ela não tem o sistema funcionando, não tem nada funcionando, e a gente tem fila de gente querendo comprar. E a gente tem startups que elas não estão rodando ainda, que já receberam o valuation de 1 milhão. Por quê? Não são só ideias, né? Você constrói esse negócio em volta delas. Por isso que o que a gente faz lá na Bridge é isso. A gente constrói essa amarração para dar credibilidade para a tua ideia, para dar sustentação para a sua ideia. E aí sim, aí aparece investidor e aparece a rodo, tá? A gente tem que apartar briga às vezes. Então, né? Se vão ler qualquer coisa, pergunta mais aí, tá? Lilian Keller, produção. Isso aí, a pessoa se apresentando, bem-vinda aqui. Mentalidade MVP, sim. É difícil, Cláudio. É difícil, tá? É difícil. A gente tem que brigar com as startups para fazer. Lança o que você tem, desgraçado. Tá? Se você tem uma coisa que dá de vender, vai e vende. Esse é o nosso dilema. Vai e vende. Assim, qual que é o mandamento número 1 da Bridge? Vai e vende. E o 2, vai e vende. E o 3, vai e vende. Já vai e vende. Vender é uma maravilha. Quanto antes você estiver vendendo, qualquer porcaria que você tiver que dê de vender, vai. E dá de vender, hein? Dá de vender cada loucura. Gabriela, dificuldade de conseguir aplicar MVP na prática por conta de burocracias, leis. Startup funciona, voa abaixo do radar, né? Startup, empreendedor pede desculpa, mas não pede licença. A gente tem uma startup aí que está fazendo está fazendo umas manobras ousadas, mas vai fazer. O máximo que vai acontecer é falar que não pode. E aí, quando falar que não pode, a gente pede desculpa e faz de novo, né? Burocracias e leis. Gabriela, talvez tenha que explicar melhor isso aí, tá? Mas a startup ela é feita para dobrar a burocracia, dobrar a lei. Porém, se você está falando de uma startup que ela necessita de alteração em funcionamento municipal, estadual, leis e essas coisas, dá uma repensada, tá? Porque esse negócio de que, não, uma startup vai funcionar muito bem desde que a prefeitura... Aí eu passo longe, tá? Porque eu acho fria. Mas sempre tem um caminho, sabe? Sempre tem um atalho. Tá? Luísa, como funciona o processo de admissão da Bridge? Muito legal, tá? É muito simples. Você tem que... Eu, né? Por enquanto ainda sou isso, eu centralizo, eu sou chato nisso. Tem que entender que você... Fica para todos. Eu tenho que entender que você tem duas coisas. A primeira é que você tem um problema, claro. Pode ser uma área que eu nem conheço, mas eu tenho que entender que você entende do problema, você manja do problema, que você está envolvida, que esse problema ele faz sentido, né? E a segunda é que você tem capacidade de entregar a solução para esse problema. Se você, né, me prova isso, aí você tem o nosso processo de nivelamento, né, onde a gente faz tudo por você, tá? A gente aposta em você. E se tudo der certo, tá? Aí a gente adota, né? A gente adota e aí, né, entre detalhes, né, em como isso funciona, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Não tem problema mesmo. Gente, adoro ter vocês depois para conversar e eu explico como é que funciona. Se te interessar, seja muito bem-vindo, tá? A gente conversa, tomamos um café, virtual que seja, ou se você conseguir descer aqui pro litoral, né? Mas hoje em dia a gente tem startup até em Brasília, tá? E então não tem problema quanto a isso, não. E a gente monta tudo. Tem uma startup bem legalzinha em Brasília, por sinal. E a gente monta isso aí para você, tá? Seja bem-vinda, né? Vamos conversar, tá? Tinha caído para mim, desconfio que seja a minha placa de rede. Ou é a Vivo, né? Então, como é que é? O Anet, sei lá. Software sim, a nossa software 100%. Se a de vocês é software 100% e vocês não têm entre os founders um cara que seja 100% software, isso me preocupa, tá? Mas às vezes não é software 100%, tá? Você tem que qualquer coisa explica aí, né? Software 100%, né? Eu suspeito, tá? Software 100% hoje em dia, Big Data, Data Mining, mesmo isso aí, meu Deus. Pessoal, o nosso ex-estagiário na Bridge hoje tem uma startup com valuation de 1 milhão que está em 4 países, tá? E ele entrou como nosso estagiário em fevereiro.
Então, assim, ele tem uma startup sensacional que trabalha com bots e inteligência artificial. E ele se vira. Por quê? Porque hoje tudo dá de fazer na marreta. Hoje está tudo muito fácil, né? Senão a gente sempre acha alguém para ajudar, né? Mas está tudo muito fácil hoje em dia para fazer, né? É difícil. Eu acho que assim, ó, 5% só das soluções eu considero intensivo em software que não dá de fazer com plataformas de apoio, tá? Mas, Alessandra, teria que entender mais, tá? Qualquer coisa eu falei. Olha, Alessandra, já esqueci qual era a pergunta com a resposta. Desculpa, Carlos. Qualquer coisa até depois tem que voltar. Questão da administração da startup. Ah, pô, Elcio, você vai ter que ser mais específico na tua pergunta aí, tá? Questão de administração de startup. Temos que ter cuidado, sim, tá? Quanto antes você colocar, vou dizer assim, ó, quanto antes colocar no papel a função de quem, a parte de quem, o vesting e as cláusulas de cliff, menos dor de cabeça você vai ter lá na frente, tá? Se quiser ajuda nisso, dá um grito, né? Te dou um voucher para vocês fazerem o processo ali da SIG, não tem problema, tá? É um prazerzão ajudar nisso, né? E qualquer coisa me complica mais a pergunta aí, porque na administração da startup eu fico um pouco vago para mim, tá? Também temos a questão do desenvolvedor, mas aposto que não tem, não. Aposto que vocês estão achando que tem, mas não tem, tá? Rafael, dicas para quem já vai negociar com possível investidor. Ah, rapaz, tenho muitas. A melhor de todas é entender se esse investidor aí é um investidor de grana ou um investidor de smart money, tá? E outra, cuidado para não negociar com o investidor muito cedo, porque se o teu negócio é bom mesmo, e se vocês vão colocar aí, se o cara vai colocar 50 mil reais, 100 mil reais no negócio de vocês, para abocanhar 20%, 30%, isso é um péssimo investimento, tá? Péssimo. Para mim, assim, quando eu vejo startups que venderam partes grandes por pequenas montas lá no começo, eu vejo pessoas que não acreditaram na ideia como deveriam. Por quê? Porque 50 mil reais é troco de cachaça. Você pega isso num banco. Você está com dificuldade com isso no banco? Por sinal, a Bridge tem um banco, tá, gente? A gente tem um banco também, tá? A gente tem um banco, tem uma estação de rádio, já não sei mais nem o que a gente tem hoje em dia, tá? A gente até tem um programa de televisão, mas paramos de ter. Então, a gente tem um banco também que te ajuda. E eu defendo o seguinte, ó, primeiro, o dinheiro mais importante, mais fácil, do cliente. Tenta vender primeiro e se bancar com o dinheiro de cliente. Segundo é o teu. Terceiro é de banco. Por quê? Porque juros hoje está muito baixo, né? E você pega 50 mil reais emprestado num banco, vai pagar 1% de juro ao mês. Quer dizer que aqui, então, 500 reais por mês. Cara, se você pegou 50 mil reais e não está conseguindo dar 500 reais de lucro por mês, então você não devia ter pego esse dinheiro. Então, eu acho que essa é a maior dica para negociar com o investidor. O que eu realmente quero nesse investidor. Se é dinheiro, e dinheiro pequeno, tem que ser uma parte muito pequena, né, da tua startup. Por exemplo, a Bridge ela fica só com 5% da startup. A gente não acredita em pegar mais que isso. Porque eu quero ficar rico com 5% da startup. Não quero ficar rico com 50%. E também eu sei que isso sufoca a startup. Né? Vender uma grande parte no começo sufoca a startup, então não trabalhe com isso. Então, Rafael, qualquer coisa, grita mais, aí fala mais, ou me grita no Instagram que a gente fala mais disso, tá? Priscila, o Henrique e minha equipe têm o mesmo problema da Gabriela, sobre dificuldade de lançar o MVP por conta da burocracias e leis. No nosso caso, temos problemas com a regulamentação da Anvisa. Olha, eu tenho uma startup que tá nessa também e a gente achou aí uma brecha que vai lançar na marra. Pior que pode acontecer é tomar uma bronca. Tem que ver qual que é o nível de critério da Anvisa, o quão grave é a agressão de vocês à Anvisa. E se for pequena, gente, para validar, tudo vale. Tá? Startup tem liberdade de fazer coisas que nem poderia, né? Mas a gente faz assim mesmo. Sugestão sempre faz. Agora, se vocês estão indo para uma área de fármacos ou medicamentosa ou alguma coisa assim, ai, gente, às vezes é uma ideia muito boa, mas a realidade do mundo é que quando você se mete em algumas áreas,
infelizmente, é uma desgraça. Aí vocês têm que mudar um pouco o foco de vocês. Vocês têm que trabalhar para fazer venda mesmo. Vocês não vão conseguir vender vocês mesmos. Vocês vão ter que focar em vender para alguma indústria específica disso que tenha a capacidade de mobilizar a Anvisa. Entende? Às vezes o nosso MVP é uma venda para uma empresa grande e a sua única forma é essa. Mas a gente tem que focar bem, né? Para quem que a gente está vendendo. A maioria dos MVPs vai trabalhar para cliente. Às vezes você vai fingir a venda para o cliente ou validar com o cliente e levar isso bem amarradinho para levar para uma grande empresa. A startup que a gente tem de granito hoje, ela está com as 5 maiores pedreiras do Brasil hoje, são parceiras dela. Então, sem essa aí não ia funcionar, é por meio delas que a coisa vai andar. A gente tem um plano de saúde também, a Brit tem o seu plano de saúde próprio. Ele teve que fazer algumas concessões para conseguir trabalhar nessa Mais Saúde. Se vocês procurarem o EIJU, são 2, na verdade, 2 em 1. E se alguém precisar, né, de atendimento médico, a gente dá um jeitinho também, né? Co-Creation tem desconto. Então, agora você tem que pensar, né? Às vezes, o teu foco tem que ser vender para alguém para que a coisa aconteça. Tá? Mas qualquer coisa, fala mais, Priscila. Opa, Gabriela. Henrique, para validar o MVP tem que entrar em condomínios verticais ou em porém síndica na volta. Sim. Olha, a gente está com 3 soluções para condomínios hoje em dia. É chatinho, mas você consegue, tá? É chatinho. Você tem que fazer com que o condomínio te queira. Né? Condomínio, a gente tem soluções, a gente tem hoje a iLift, que é de elevadores, a gente tem a Zefi, que é de oxi-sanitização, que a gente está conseguindo entrar em condomínios fácil, tá? Só que fácil que eu digo tenta de novo, tá? Tenta de novo. Quando as pessoas querem, elas abrem oportunidades para vocês. Às vezes, vocês entraram num outro condomínio e o pessoal barrou, né? Se você está, né, dependendo de onde você está, né, geograficamente, são lugares mais difíceis ou mais fáceis também para algumas coisas. Se você vai falar de acesso a condomínio em Balneário Camboriú, é muito mais fácil. Né? Às vezes, alguns lugares são mais difíceis. Brusque, a gente teve um pouco de dificuldade de entrar em condomínios. Mas tem como, tá? Vão barrar, mas 1 em cada 10 vai deixar. É só você conseguir provar que você pode. E aí vem outra, né, Gabriela? A credibilidade por trás do que você está fazendo. Se você chega muito seca, muito sem nada para mostrar, muito sem credibilidade nas costas, teu acesso é mais difícil. Por isso que um co-creation é bom, por isso que a gente também briga para oferecer isso para as startups. A startup ela chega já com um cartão de visita, com tudo, ela entra com uma alegoria, né? Porque startup é um conceito de marketing. Ela entra já com uma cara, entra com postura de gente grande. E tem outra. Aí vem uma coisa que a gente costuma fazer muito pelas startups, como eu já falei antes, né? A questão de smart money. Hoje você quer entrar num condomínio, eu tenho acesso a condomínios. Né? Por quê? Aí é a rede, né? Aí é a rede que a gente tem. Então, eu tenho investidores hoje, né? Grandes investidores da área de condomínios, que se eu tenho uma solução que interessa para eles, eles abrem o portfólio de... Hoje a gente está com 480 e poucos condomínios no portfólio. Né? Então, aí a gente abre a porta. Né? Às vezes, procurar pessoas que abram portas para você. Tá? É difícil, né? Uma startup assim do nada ela abrir, mas o ecossistema ajuda justamente para isso. Tá? Sempre tem alguém que conhece alguém. Né? Senão, a gente sempre dá um jeitinho. Ô, Gabriel, Henrique, fala. a sala vai fechar aqui às 9 já, a sala pra gente ir finalizando já, depois acho que o pessoal pode ir mandando as perguntas para você, depois acho conversando, que acho que a conversa vai longe aqui ainda. Pode ser, manda por isso qualquer coisa. O Instagram é esse aí, henrique.ot, deixa eu ver se tem mais uma coisa. Exemplo de startup de moda? Eu tenho a Juggle. Não é bem de moda, mas é bem legal. Procura no Facebook, eu adoro a Juggle. Por sinal, ela está encostada. Se alguém quiser a Juggle, eu dou a Juggle, tá? É verdade, tá? Eu tenho uma startup que eu estou dando uma startup. Né? É um brinde, é uma promoção única, né, do Co-Creation, né? Se alguém quiser uma startup, eu dou a startup. Fica uma parte bem pequenininha dela. E eu dou para vocês, procurem no Facebook, Juggle Brasil. Né? Vocês vão ter foto até do modelo que vos fala. Né? E é uma startup. E startup de moda, eu sou grande fã. Tá? Dá muito negócio startup de moda.
Henrique, já pensou em terceirizar a produção? Olha, mas eu terceirizo quase tudo que eu faço da vida, tá? Hoje em dia, na verdade, eu estou aqui falando com vocês e eu viajo para todo lado justamente porque eu tenho quase tudo terceirizado, às vezes até terceirizado internamente. As postagens que eu faço, a gente tem empresas dentro de empresas prestando serviço uma para as outras. Inclusive, teve um caso de Covid no Co-Creation ali da Agronômica aqui em Floripa, e imediatamente eu mandei uma startup que faz sanitização para ozônio para já atender ali, aquele negócio está esterilizado agora. Eu já mandei um protótipo novo da máquina que a gente chama de Hulk, é uma máquina de ozônio que, né, nossa senhora, ligou em 5 minutos o negócio. Olha, muito legal, muito legal. Ele foi lá hoje, bem, bem legal. Você tava lá, né? Você tava lá, é verdade. Tava. Cara, diga uma coisa, não sobrou nada, ele não sobrou nem mal olhado. Não, nossa, foi muito rápido, muito forte a máquina. Aquela é o Hulk, aquela lá é aquela máquina nova. Dayara, sou da equipe da Priscila, biomateriais para de reparo ósseo. Putz, isso deve ser muito legal, né? Tem que conhecer mais, tá? Tem que conhecer mais. Novamente, regulação da Anvisa, nosso produto será vendido por profissionais. Procura dar uma olhadinha, se vocês quiserem, dá uma olhadinha na Aeroshape, que é uma startup nossa. A Aeroshape está começando a voar, né, com uma certa velocidade. E também a gente está trabalhando dentro da Anvisa, né? A gente achou umas brechas. Dá uma olhadinha na Aeroshape. Talvez seja muito mais simples, mas a Aeroshape ela ficou 10 anos na geladeira. Começo desse ano, eles chegaram para mim, a gente colocou embaixo do braço e já está fazendo uma boa grana. Tá? Dá uma olhadinha nela, tá? Talvez. E é bem para cirurgião dentista, tá? A gente conhece muita gente nesse mundo e a gente tem uma rede boa, tá? Dá uma olhadinha. Comecei a ficar mais interessado ainda, tá, gente? A Priscila, né, e a colega, que é a Dayara, nessa área aí eu tô bem envolvido. Tá muito boa essa estratégia que eu queria ter descoberto. Sim, promoção é tudo. Tá? Vamos conversar, a conversa foi insano, obrigado, gente, obrigado, doação startup, é doação mesmo, gente, tô falando sério, tá? Se quem quiser levar e colocar embaixo do braço, tá? Pode procurar aí, gente, pode chegar no Instagram, tá? No Instagram a gente descobre o WhatsApp e aí a coisa fica mais fácil, tá? Você é o cara do Covid, tá? Ô, Ana, você que tava com Covid, tá? Você tá bem, Ana? Você tá bem? Nossa, preocupado, tá? Mas deve, né? A maioria das pessoas não tá dando nada. Eu também acho que eu peguei esse negócio aí, não deu quase nada, tá? Luiz, você é o Luiz? Você tá parceiro da Ana. Ô, Luiz, era você? Ô, Jesus, tá? Tomara que você esteja bem, tomara que fique bem, não bobeia, tá? Toma tudo. Até a cura de Itajaí eu encaro se eu ficar mal, tá? Não quero nem saber, gente. Eu tomo qualquer droga, qualquer coisa, até tubaína eu tomo nessas horas, né? Se é para se sentir mal, gente. Quanto mais rápido vocês tomarem as bagas que for, né, melhor vocês ficam. Então tá. Mas fica de observação, fica ligado, tá? Porque a gente tem um colega nosso que candidato a prefeito de São José, tava bem, de uma hora para outra ele ficou bem mal, foi para UTI. Covid é uma coisinha, não estou falando que vai acontecer, tá? Eu também fiquei bem mal, não deu nada, só fiquei de frescura. Mas Covid é traiçoeiro, você está achando que está tudo bem, de uma hora para outra ele te derruba. Então, por favor, observa isso, tá? Vi muita coisa. Mas não vamos falar disso, né? Última pergunta, tem mais 2 minutos. Se quiser, joga uma pergunta rapidão aí que dá tempo de responder ainda. Enquanto eu tiver voz ainda. Depois tem que passar acho que acalmou, todo mundo acalmou. Pô, eu acho que foi uma metralhadora, né? Foi boa? Né? Foi, deu bastante perguntas, bem legal a discussão aqui. Gente, eu vou. Como a sala vai fechar automaticamente às 9, agradeço demais a interação. Sejam muito bem-vindos, né? Estou à disposição de vocês, tá? Meu Instagram tá lá. Tudo que a gente faz é em conjunto. Co-Creation é parceiraço, né? Não tem. Nossa, vocês estão numa casa muito boa mesmo. Confiem. Aprendam e vamos trabalhar junto, porque junto a gente faz coisa. É isso aí. Valeu então, Henrique. Muito obrigado aí por tudo. Agradeço a sua disponibilidade, agradeço a disponibilidade do pessoal, né? Uma boa noite a todos, né? E vamos em frente, né? Agora é só seguindo. É isso aí. Pessoal, seguindo. Cuida desse Covid, pelo amor de Deus, que agora fiquei preocupado com isso aí, né? Mas cuida desse negócio aí. E assim, e eu vou estar por aí sempre, tá? Quem quiser pagar café, eu aceito café. O problema é que eu não sei em qual cidade que eu vou estar. Mas a gente circula, né? A gente fica fácil. Né? Um grande abraço para todo mundo. Tá? Deu 9 horas, não fechou a sala ainda? Tá fechando, acho que vai fechar já. Já fechar? Eu não vou ficar aqui falando até o fim. Até a sala fechar na minha cara.